Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou chegando atrasado hoje, peço perdão. O vídeo não saiu no horário certo. Ontem, mais uma vez, eu tive uma pequena crise de enxaqueca e eu não consegui fazer a leitura e fazer a gravação. Então, estou gravando aqui. Peço que estejam orando por mim, pela minha saúde nessa questão. Hoje a gente vai ler Jó 39 e 40 e capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Certo? Então vamos lá. Nós estamos aqui na última parte desse livro de Jó, que começa no capítulo 38, com a intervenção de Deus, e Deus começa a falar a partir ali de um redemoinho e questionar tanto Jó como os seus amigos sobre onde eles estavam quando ele criou todas as coisas, e ele começa a falar de coisas grandiosas, coisas maravilhosas da criação da natureza, que não podem ser explicadas pelo ser humano. Então, é como se Deus estivesse falando, olha, tudo que vocês disseram até aqui é bobagem diante de tamanha grandeza da minha sabedoria, do meu poder, de tamanha profundidade, né, da minha ciência, das coisas que eu fiz, enfim. Então aqui nós estamos na continuação desse texto, capítulo 39, segue aqui as palavras de Deus ali no meio do redemoinho para Jó e os seus amigos. Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da... Aliás, uma pergunta, né? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? O que Deus está dizendo aqui para ele é o seguinte: olha, eu fiz esses animais do jeito que eles são. Você acha que você vai conseguir controlá-los? Olha as limitações que você tem. Você não consegue dominar os animais. Você não consegue dizer o que os animais têm que fazer. Eu é que dei para eles o instinto deles, o modo como eles se reproduzem. Eu dei para eles ordens sobre como eles devem se alimentar, o que eles devem fazer. A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Foi Deus que deixou o bicho ser desse jeito. Negou a esse bicho a sabedoria e o entendimento. Mas, quando de um salto, se levanta para correr. Ri do cavalo e do cavaleiro. Olha a beleza da criação de Deus. É isso que ele está descrevendo aqui. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos.
Zomba do medo e não se espanta. Não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Ele está falando do cavalo, não é isso? Aqui, ó, está falando do cavalo, animal fantástico. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Por causa da tua inteligência que o falcão está voando? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar santo, em lugar seguro. Dali descobre a presa, ela visualiza a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhotes chupam sangue, onde há mortos, ali ela está. Que coisa maravilhosa, né? Como Deus criou os animais, cada um de forma muito distinta, com suas manias, seus instintos, seus hábitos, enfim, cada um no seu lugar, né? Um cria o seu ninho lá no alto da montanha, o outro tem seu ninho em cavernas, em tocas, outros moram debaixo do mar, debaixo da água, enfim, Deus criou todas essas coisas. Capítulo 40. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, agora vem Jó falando com o Senhor: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. Faz isso, eu vou reconhecer você. Contemple agora o Behemoth. Behemoth literalmente é um animal, talvez um hipopótamo. Contemple agora o Behemoth que eu criei junto com você e que come capim como o boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze. As suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez, o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando?
ou lhe meter um laço pelo nariz? Ele está falando de um animal muito forte, muito bruto, indomável, né? Claro, indomável no contexto ali da vida dentro da natureza, né? Sem um aparato tecnológico, sem remédios, né, para que ele desmaie, né? Porque, na verdade, é assim que o homem consegue controlar os animais, né? Com tecnologia, com substâncias, tá me faltando a palavra aqui, substâncias que fazem os animais dormirem, né? Desmaiarem, aí ele consegue domar os animais. Agora, põe um ser humano ali sozinho, ele e o hipopótamo ali, para ver se ele consegue domar o bicho. Consegue nada. Deus fez ele assim, muito forte. E o capítulo 41 continuará aqui com o discurso de Deus, ok? Vamos agora ao capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, Paulo está aqui alertando Timóteo sobre a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. É quando alguém, por um tempo, professa a fé cristã e depois abandona. Isso é apostasia. Por que eles abandonam? Por obedecerem a espíritos enganadores. O diabo, com seus anjos, seus demônios, ele engana. Ensinos de demônios. Né? Também aqui por meio da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Essas pessoas dão ouvidos aos espíritos enganadores, aos hipócritas que têm sua mente cauterizada e fazem então o ensino de mentiras. São pessoas que, por exemplo, aqui proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Não me ocorre aqui nenhuma seita que proíba o casamento. Talvez o catolicismo romano, quando proíbe o casamento de seus sacerdotes, né, seus padres, ou aqueles que são da linha de monastérios, né, que acreditam que o casamento, a vida conjugal é algo próprio da carne, né? Agora, em relação à abstinência de alimentos, é muito comum, né? Por exemplo, nós temos aí adventistas, né, que dizem que várias coisas não devem ser ingeridas e tudo mais, né? Essas coisas já não existem, essas restrições não são bíblicas, né? São criadas pelos homens. Houve restrição alimentar ao povo de Deus? Houve. Mas no Novo Testamento é muito claro, a gente vê a visão de Pedro e outras circunstâncias, versículos como esse aqui, no Novo Testamento, que dizem que já não há mais qualquer restrição, né, em termos aqui dos animais, do que deve ser comido, etc. Deus criou essas coisas e a gente deve receber com gratidão. Expondo essas coisas aos irmãos, lembrando aqui que ele está falando para um jovem pastor, né? Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Né? Fábulas profanas são histórias, contos, ditos populares. Não rejeite essas coisas. Rejeite as velhas caducas, né, que tem um ar de sabedoria, mas que na verdade só contam lorotas. Não é?
exercite-se pessoalmente na piedade. O que é piedade? Uma vida de fé com exercícios espirituais. Pois o exercício físico tem algum proveito. Creio que na revista atualizada diz o exercício físico pouco é proveitoso, se não me engano, é essa a expressão, né? O exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, é importante você cuidar da sua vida espiritual, viva uma vida de piedade. Né? Por quê? Porque nós temos a promessa do que há de vir. A vida para a gente não é só o que é hoje. Nós aguardamos o que está para vir. Né? Então é em busca dessa promessa, em busca disso que está por vir, que nós trabalhamos e nos esforçamos. É no Senhor Deus que temos posto a nossa esperança. Né? E aqui um trecho também complicado, né? Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, essa expressão aqui já traz uma certa complicação, né? Se a gente lê esse versículo sozinho, bom, então Deus é salvador de todo mundo, sem exceção, mas especialmente dos que creem. Quer dizer, existe uma salvação geral e uma salvação especial? Não é essa a melhor interpretação, né? A gente tem que entender à luz do contexto todo. Salvação de todos aqui, certamente é de todo o povo de Deus, né? Essa palavra especialmente dos que creem é que traz aqui uma dificuldade, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a palavra malista no grego aí, tem a ver com muito, principalmente, acima de tudo, enfim. Aqui eu não consigo, como já lembrando, né? Eu não faço exegese do texto antes de ler. Esse é um texto mais complicado que a gente precisaria de um tempo aqui para poder entender um pouco melhor, né? A gente pode ver talvez aqui, deixe-me ver se eu tenho a corrigida. Vamos ver aqui. Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra tradução aqui. Vamos chutar o balde, vamos ver aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Também, ó, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. E na revista Almeida, revista atualizada, está aqui também, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deixa eu ver aqui. Salvador de todos os homens. Bom, eu não vou conseguir agora trazer uma explicação. Deixa eu me ver aqui. Eu não quero me estender demais, até para não atrapalhar aqui a nossa leitura que nós estamos fazendo. Eu não vou conseguir agora, irmãos. Depois eu posso tentar uma explicação aqui mais clara sobre isso aqui. Mas o ponto é que a gente não pode interpretar um versículo por ele mesmo. Devemos interpretá-lo à luz de todo o contexto, da linguagem de Paulo, né? Por exemplo, a palavra todos não necessariamente significa todas as pessoas, sem exceção, né? O meu problema maior está aqui, né? Especialmente. Ora, por que especialmente? Eu não estou me lembrando aqui da explicação mais adequada dessa expressão aqui. Mas a gente vai seguir, depois eu vejo aqui, tá? Se eu tivesse esse sistema de gravação aqui da tela que eu utilizo, eu não consigo pausar para retomar depois. Mas depois eu faço isso, eu trago aqui para os irmãos, tá certo? Vamos continuar. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza.
Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Olha só, a concentração do ministério pastoral está aqui. Olha só, até a minha chegada, dedique-se, em primeiro lugar, à leitura pública das Escrituras. Tem que ler a Bíblia publicamente. Até num contexto que as pessoas não tinham uma cópia da Bíblia, né? Hoje em dia todo mundo tem. Mas ler, é importante ler, as pessoas ouvirem a leitura bíblica, a exortação e ao ensino. Exortação e ensino, quer dizer, o ministério principal de um pastor é a palavra, é ele ler e explicar o texto, ler e ensinar o que está ali no texto. Esse é o principal. Ele diz ainda, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Essa é uma prática, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os pastores são ordenados pela imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Olha que interessante aqui. Todo pastor precisa de cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Então, são conselhos muito interessantes aqui, muito práticos de como deve ser a vida do pastor, em que ele deve focar o seu ministério, né? Bom, essa foi a leitura de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela leitura que fizemos do livro de Jó, onde o Senhor continua ali o seu discurso, falando sobre a sua grandeza, seu poder, a sua sabedoria na criação de todas as coisas. E ao lermos essas coisas, a gente fica estarrecido de tanta admiração do Senhor. O Senhor expôs na natureza, nos animais, os teus atributos, coisas maravilhosas, que nós não temos nem como perscrutar, como compreender. Às vezes nós ousamos, como seres humanos, nós somos orgulhosos, nós ousamos dar explicações de coisas inexplicáveis, porque não fomos nós que criamos, não fomos nós que estabelecemos a conjuntura das como são as coisas no mundo e no universo. Então nos perdoa, Senhor, tem misericórdia, Pai. Aqueles que têm arrogantemente defendido mentiras, ó Deus, revela a Tua verdade para o coração deles, Senhor. Move o coração deles a compreenderem quem é o Senhor, a Sua grandeza, o Seu poder. E quanto a este capítulo, ó Deus, de 1 Timóteo, te agradecemos, Senhor, porque aqui o Senhor nos mostra como deve ser o caminhar de um pastor. Isso é muito importante para mim como pastor, para outros pastores, todos os pastores, né? Mas também para o teu povo, Senhor, a fim de que nós possamos, como igreja, como membros, como ovelhas, compreender a função do pastor, compreender o foco do trabalho que eles devem realizar. Muitas vezes, como ovelhas, nós cobramos dos pastores coisas para as quais o Senhor mesmo não exigiu nada deles nesse sentido. E então nos dá sabedoria também para apoiá-los no ministério primordial que eles têm, de viver uma vida consagrada, de viver uma vida de estudos, uma vida piedosa, uma vida de foco no ministério da palavra. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.